Caros amigos, hoje falaremos sobre as grandes movimentações militares feitas por cristãos católicos na Idade Média com o objetivo de reconquistar a Terra Santa. Algumas dessas movimentações foram muito bem sucedidas, outras nem tanto. Estamos falando obviamente das Cruzadas, que serão tema da aula de hoje. Na década de 1090, a cristandade encontrava-se dividida em dois ramos: os católicos apostólicos romanos, com sede em Roma, e os ortodoxos bizantinos, com sede em Constantinopla. Essa divisão ocorreu com o chamado Cisma do Oriente, que basicamente dividiu em dois o mundo cristão até então conhecido. Ocorre que na década de 1090, uma nova ameaça começava a surgir, e essa ameaça era o Islã. E essa religião começou a virar um grande problema para os cristãos ortodoxos por tomar seus domínios no norte da África, no Oriente Médio e ameaçar suas terras na Ásia Menor. Isso fez com que o imperador bizantino pedisse ajuda diretamente ao Papa Urbano II, que então decidiu ajudar. Os motivos pelos quais o Papa decidiu ajudar era basicamente o asseguramento dos locais sagrados da Terra Santa nas mãos dos cristãos, garantindo assim a livre peregrinação latina e católica a locais santos como o Santo Sepulcro, o Calvário, o local onde Jesus nasceu, pregou e viveu. Assim, o Papa convocou em 1095 o chamado Concílio de Clermont, onde ele convocou a nobreza para participar da empreitada de reconquistar as Terras Santas, acusando os islâmicos de estarem vilipendiando os locais sagrados, o que tentaria se evitar ao máximo naquele momento. A primeira cruzada a acontecer foi a chamada Cruzada Popular, convocada em 1096 por Pedro o Eremita. Essa cruzada, na verdade, ela foi uma cruzada atípica e não é considerada a primeira cruzada. Isso porque o Papa Urbano II, ao convocar o Concílio de Clermont, esperava que a nobreza aderisse à ideia de cruzada e não o povo. Veja bem, o grande motivo do Papa querer a nobreza como a grande incentivadora das cruzadas é pelo fato da nobreza ser constantemente envolvida em guerras, tendo, portanto, capacidade militar, treinamento militar e também o domínio sobre as principais armas da época. Logo, com o Concílio de Clermont, surgiu-se uma ideia messiânica liderada por Pedro, o Eremita, na qual ele pregava que o povo, os plebeus, poderiam muito bem ir em direção à Terra Santa e libertá-la do domínio dos muçulmanos. Logo, Pedro começou o movimento messiânico chamando mulheres, crianças, plebeus, cavaleiros de baixa estirpe, todos eles em direção à Terra Santa. Pedro, logo após reunir milhões de pessoas, decidiu rumar ao local partindo a partir dos Balcãs, atravessando toda a Hungria e indo por terra até Constantinopla. Ao chegar em Constantinopla, Pedro foi advertido pelo imperador bizantino de que aquilo certamente não daria certo, mas ele simplesmente ignorou. O resultado foi que essa cruzada ela obteve alguns ganhos, mas foi facilmente reprimida pelas hordas muçulmanas, que simplesmente trucidaram todos os envolvidos. A primeira cruzada realmente considerada cruzada foi a chamada Cruzada dos Nobres. Essa cruzada foi muito bem organizada e contou com uma disciplina militar tremenda. Diferentemente do que fez Pedro o Eremita ao conduzir sua cruzada popular pelos Balcãs, a primeira cruzada decidiu fazer um caminho muito mais cômodo, onde ela simplesmente desceu pela Península Itálica e cruzou o Mar Adriático em direção a Constantinopla, sendo um percurso muito mais curto e menos desgastante do que passar pelas enormes cadeias montanhosas localizadas nos Balcãs. Essa cruzada foi extremamente bem sucedida, contando com aproximadamente 30 mil homens e que obteve grandes sucessos militares na Anatólia, com a colaboração dos bizantinos. Com essa cruzada, os cristãos conseguiram cercar Antioquia, conquistar Antioquia, cercar Jerusalém e conquistar Jerusalém. Ocorre que essa cruzada também acabou evidenciando um grande cisma que havia entre os latinos e os ortodoxos, tendo em vista que muitas desorganizações militares foram responsáveis pela perda de importantes territórios com a cruzada de 1101. A cruzada de 1101 fez com que os islâmicos conseguissem retomar alguns territórios que eles haviam perdido durante a primeira cruzada.
e acabou evidenciando também o cisma que havia entre os cristãos. Mas, no saldo geral, a Primeira Cruzada foi altamente bem-sucedida, consolidando a formação dos reinos latinos na Palestina e fazendo com que os cristãos, então, tivessem um caminho livre de peregrinação rumo à Terra Santa, que era justamente o grande objetivo do Papa Urbano II, e assim pudesse frear a expansão islâmica que havia sacrificado muitos territórios cristãos no norte da África.